Qual a duração de uma sessão de massagem? Quanto tempo tem que durar uma sessão de massagem? Qual é o tempo ideal para essa sessão? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou se você está fazendo num tempo adequado? Num tempo bom para o seu cliente? Então, qual é o tempo perfeito para uma massagem? O que você acha? Escreve aí nos comentários. Qual é o tempo ideal de uma massagem para você? Eu vou falar hoje sobre o tempo, a duração de uma sessão de massagem, para que você possa entender, compreender e se sentir mais tranquilo para tomar as suas decisões aí, para se sentir mais tranquilo na hora de executar a sua massagem e para que você consiga elaborar a sua proposta terapêutica dentro do seu tempo de massagem. Então, muitas pessoas acham que para fazer uma massagem tem que ser uma massagem longa, de muito tempo, de 1 hora, de 1 hora e meia, né? E isso pode atrapalhar muitas vezes a sua dinâmica. Por quê? Porque você pode atrair vários perfis de clientes. E sim, você pode ter os perfis que querem uma massagem mais longa, mas também existem os perfis que querem uma massagem mais curta. E tá tudo bem se você fizer uma massagem mais curta. Então, agora, anota aí, fixa isso aí para você. Eu vou te falar qual é o tempo mais adequado, porém, eu vou destrinchar aqui, mostrando todas as outras possibilidades, né? Existe um tempo adequado? Existe, mas existem tantas outras possibilidades que eu quero falar sobre essas possibilidades aqui para você. Então, se você quer saber uma única coisa, se você quer saber qual a duração de uma sessão de massagem com tempo ideal, é de 1 hora. É de 1 hora, mas essa não é uma regra, essa não é uma lei. Não existe uma lei, a lei da massagem de 1 hora. Não existe essa lei. Quem determina o tempo adequado é você, diante daquela necessidade do seu cliente e do tempo disponível que ele tem. Então, você vai ajustar isso. O tempo ideal é 1 hora. Beleza, maravilha. Você pode vender a sessão de 1 hora. Então, você vai precificar a sua sessão de 1 hora. Porém, tem muitas variáveis, e são essas variáveis que você vai hoje aprender, ouvir e interpretar aquilo que faz sentido para você, aquilo que mais se ajusta ao seu momento atual. E você vai conseguir identificar isso com o seu cliente. O que você identifica também que o seu cliente necessita? Qual é a necessidade do seu cliente diante desse tempo atual, né? Desse tempo mais adequado para ele. Então, eu já atendi com vários tempos de sessões diferentes. Então, eu posso falar para vocês porque eu já tenho prática nisso e eu entendi que não é o tempo que faz o resultado, é a sua determinação de fazer o melhor pelo seu cliente dentro daquele tempo. Fazer uma massagem com mais tempo é melhor? É melhor, mas se o cliente puder. E se ele não puder, você vai deixar de fazer porque não tem o tempo suficiente? Não. E é isso que eu quero que você entenda aqui. Você pode disponibilizar tempos diferentes, porque sim, ele vai sentir os benefícios da massagem se você fizer a massagem correta. Se você tiver um passo a passo que funciona, que gera resultado, você consegue ter resultado em 5 minutos, em 10 minutos, em pouquíssimo tempo, mediante aquela programação que você tem. Então, você precisa entender, dentro daquilo que você quer fazer, dentro daquele segmento que você quer atuar. Então, se você vai atuar dentro de um consultório, você vai ter a sua massagem de 1 hora, sim. Mas se você, por exemplo, quer fazer um evento para divulgar o seu trabalho, ou você quer trabalhar dentro de empresas, você quer trabalhar dentro de um salão, fazendo uma massagem mais rápida, em parceria com a pessoa que corta o cabelo, você vai lá e faz a massagem no cliente antes dele cortar o cabelo. Então, tem vários tipos de parcerias que você pode fazer para que você divulgue o seu trabalho. E para divulgar o seu trabalho, você não tem como sair fazendo massagem de 1 hora para todo mundo, mas você tem total capacidade para fazer várias massagens de curto tempo, para dar um gostinho do seu trabalho para aquela pessoa, para dar um começo de benefício para aquela pessoa. Então, faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Faz sentido que não há necessidade, não existe uma regra que você tem que fazer essa massagem
de 1 hora. Você não precisa. Então, você pode, desde uma massagem de 5 minutos até fazer uma massagem de 2 horas. Então, olha a diferença, olha o contraste, né, que você tem. E para quem é a massagem de 5 minutos, para quem é a massagem de 2 horas? Vou destrinchar isso aqui com você hoje. Vou falar mais sobre esse assunto. Então, se você vai querer fazer uma parceria, se você quer divulgar o seu trabalho, para você fazer essa divulgação e essas parcerias, né? Eu já dei o exemplo aí, ou de empresas, ou de salão de beleza, ou ainda de qualquer loja que venda uma roupa, venda bijuteria, qualquer tipo de loja que você percebe que essa loja pode ter o seu cliente ali, pode ter um cliente para você ali, você pode ir lá fazer essa parceria para fazer uma massagem mais rápida. Você pode também fazer isso em academias, ir lá fazer uma demonstração em algumas pessoas. Então, você imagina, dentro de 1 hora, se você fizer uma massagem curta, de 5 minutos, de 10, de 15, quantas massagens você vai conseguir fazer e demonstrar dentro de 1 hora inteira? Então, você vai conseguir mostrar mais o seu trabalho, vai conseguir fazer com que mais pessoas sintam e recebam o seu atendimento, o seu trabalho, para daí essas pessoas se tornarem potenciais divulgadores também. Então, essas massagens mais curtas, elas são feitas com esse propósito de divulgação, de disseminação, né? Para que as pessoas sintam esse gostinho do seu atendimento. E eu falei que é totalmente possível as pessoas terem resultado e perceberem esse resultado em poucos minutos. 5, 10 minutos. E como é que eu sei disso? Porque eu já fiz massagem de 10 minutos, de 5 minutos. Eu indico para os alunos fazerem isso e eles vão lá e fazem. Então, tem muitos alunos que têm resultado nos primeiros 10 minutos de sessão. Então, você também consegue. Também é possível. Você pode fazer massagem de 5 minutos, de 10, de 15, de 20, 25 e até meia hora. Esse tipo de massagem é considerado massagem express. Então, até meia hora você pode considerar uma massagem express. E pode até vender com esse nome, para que a pessoa entenda que é algo prático, algo rápido. E que ela pode sim, se ela tiver entre o horário de almoço dela agora, por exemplo, o horário de almoço. Tem muita gente que tem 1 hora de almoço, 1 hora e meia ou 2, e quer aproveitar essa hora de almoço para fazer massagem. Então, você pode vender essa massagem express. Você monta, elabora um passo a passo, um protocolo, para que você consiga fazer dentro de meia hora uma sessão. E você pode fazer desde uma sessão completa, os alunos da Massagem Flow já sabem disso, que dá para fazer massagem no corpo inteiro, express, e dá também, se você quiser focar em uma única região, você também pode focar em uma única região para fazer uma massagem express. É claro que quanto menor o tempo, em 5 minutos não dá para fazer uma massagem no corpo todo, mas em 15, 20 ou 30, você consegue fazer uma massagem no corpo todo, sim, é possível. E aí, se você fizer só 5 ou 10 minutos, o ideal é você focar numa área. E aí você pergunta para a pessoa, qual a área que você mais sente necessidade hoje de receber uma massagem? Aonde é que dói mais? Aonde você sente desconforto? E aí você vai ficar nesse único local por pouco tempo, para que a pessoa sinta esse alívio imediato. Esse alívio é muito rápido se você fizer o passo certo, se você tiver as ferramentas certas para conduzir a sua sessão express, a sua sessão de massagem rápida, você vai perceber esses resultados logo nos primeiros minutos, tá? E aí, depois dessa massagem express, a gente avança para o tipo de massagem que já vai ser um pouco mais profunda, um tratamento um pouco mais profundo, que é massagem de 40 ou de 50 minutos ou de 1 hora. Algumas pessoas fazem massagem de 45 minutos. Eu acho pouco para uma massagem mais profunda. Dá para se considerar, eu não faria essa divisão de 45 minutos. Ou você faz de meia hora, ou você faz de 50 minutos para cima, para que você consiga trabalhar bem o seu cliente. Normalmente, a sessão de 50 minutos, ela é muito vendida, né? Era muito vendida também, na época que eu atuava em spa, e o atendimento era feito de hora em hora.
a hora cravada. Então, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí você precisa, se você tem esse atendimento de hora cravada, você precisa fazer 50 minutos para ter um intervalo de 10 minutos para conseguir arrumar a sala e chamar o seu outro cliente. Porém, nesse momento em que a gente está agora, 10 minutos é pouco, porque você precisa higienizar muito melhor a sala agora, né? Antigamente trocava lençol, higienizava a maca, mas você não precisava higienizar a maçaneta, o banheiro, o chão, nada disso. Então agora você precisa ter mais cuidado, tem mais regiões, por todo local que seu cliente passa, você precisa higienizar aquele local com álcool. Então precisa de um tempo maior para abrir as janelas, para arejar a sala, para ventilar, né, para circular o ar. Então, o ideal é que você tenha um intervalo de pelo menos meia hora entre um cliente e outro. Então, esse período de 50 minutos já não é tão usual. Então, você pode fazer uma sessão de 1 hora. E nessa sessão de 1 hora, você tem 10 minutos a mais, que pode parecer pouco, mas é bastante para aquela pessoa entrar no processo de relaxamento. Que às vezes, com 50 minutos, algumas pessoas não conseguem relaxar. Então, que tipo de sessão eu faço para essas pessoas que demoram mais para relaxar? Aí entram as massagens mais longas. Você pode ofertar massagem de 1 hora e 15, de 1 hora e meia. Eu, durante muito tempo, quando eu tinha o meu consultório, eu ofertava massagem de 1 hora e 15. Então, eu já avisava o cliente que a sessão poderia durar 1 hora e 15. Eu reservava 1 hora e meia de intervalo entre um e outro, e eu sempre comunicava ao meu cliente, olha, cliente, o tempo da sessão é de 1 hora até 1 hora e 15. Então, normalmente eu acabava fazendo essa 1 hora e 15, 1 hora e 10, tá? Dificilmente eu fazia sessão de 1 hora, dependendo do tipo de atendimento que eu fazia, né? Eu fazia várias técnicas de massagem, então eu já deixava o cliente avisado. E aí, eu deixava esse intervalo de 1 hora e meia. E essa sessão que ela é um pouco mais longa, que passa, toda a sessão que passa de 1 hora, é para um tipo de cliente que ele demora para entrar nesse estado de relaxamento profundo. Eu sou, inclusive, esse tipo de cliente que demora mais, que eu preciso de mais tempo da sessão para me entregar, para ficar naquela imersão ali da massagem, né? Porque eu tenho a mente muito acelerada, e tem pessoas, muitas pessoas, inclusive, que têm esse padrão de mente acelerada, ou ainda pessoas que são muito agitadas, que você percebe que ela chega no seu consultório e ela está muito agitada, e ela está falando, e ela quer falar, e ela não consegue fechar o olho, e ela fica, às vezes, batendo os dedinhos ali na maca. Não tem cliente que fica batendo dedinho na maca? Ou às vezes chega mexendo no celular. Então, esse perfil que você já identifica, bom, esse cliente é um cliente que eu identifico que é agitado, ou que é um cliente muito mental. Às vezes o cliente não é agitado. Por exemplo, eu não sou uma cliente agitada. Se um dia vocês forem me atender, vocês vão perceber, eu sou uma cliente mais quieta. Eu não gosto de ficar falando na sessão, eu gosto de ir para a sessão para sentir o meu corpo, para sentir a minha energia, para ficar quieta comigo mesma. Então, eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais silenciosa, porém, a minha mente é agitada. Então, nem sempre aquelas pessoas que são quietas, que são mais, que fazem da massagem o silêncio, né, são pessoas que relaxam rapidamente. Então, tudo isso você precisa avaliar. Qual é o tipo do meu cliente? Qual é o perfil do meu cliente? Eu estou dando o meu exemplo aqui para que você consiga captar que as pessoas são extremamente diferentes. Você pode ter um cliente mais quieto, que é agitado na mente, e você pode ter um cliente agitadão, todo agitado, todo que chega falando e chega reclamando às vezes, e fala de uma coisa e fala da outra, e também tem a mente agitada. Então, ele vai demorar mais tempo para relaxar. Tudo que é excessivo, né? Tudo que é muito para cima, a pessoa tende a demorar mais tempo para relaxar. Então, precisa desse tempo maior. E aí, cabe a você, profissional, recomendar para o seu cliente. Olha, cliente, seria interessante se você pudesse fazer um tempo mais longo de massagem, para que você consiga entrar nesse relaxamento profundo. E aí, você vai ofertar a sessão de 1 hora e 15, 1 hora e meia, ou até 2 horas. Tem algumas pessoas que preferem sessão de 1 hora, de 2 horas, justamente por isso,
porque precisa de muito mais tempo para entrar nesse relaxamento profundo. Claro, gente, sessão de 2 horas são raras exceções. Eu não recomendo que você fique por aí oferecendo sessão de 2 horas, porque é mais cansativo para você. E quando eu digo cansativo, não é nem pela massagem, porque a massagem flow, que é o método que eu ensino para os meus alunos, não é cansativo. Você consegue fazer 2 horas de massagem sem se cansar. Mas não é a massagem em si que cansa, é o fato de você estar com a mesma pessoa, com o mesmo cliente, 2 horas, e esse mesmo cliente ficar deitado por 2 horas. Então, é cansativo em vários aspectos, não para você que está ali só massageando, mas para o seu cliente. Ele ficar deitado 2 horas, o corpo dele cansa. O nosso corpo cansa de ficar deitado por muito tempo. Então, isso também você tem que saber identificar, se não está gerando irritação e cansaço no corpo do cliente. Então, se eu fico 2 horas deitada, recebendo uma massagem, dependendo do tipo de massagem ainda, me cansa aquilo. Me cansa ficar muito tempo na mesma posição. Quer um exemplo? As pessoas que fazem limpeza de pele, o cliente fica em torno de 1h30 deitado na mesma posição. Se o cliente não fica cansado, o corpo dele não começa a doer, porque toda vez que eu vou receber uma limpeza de pele, eu fico cansada de ficar deitada na mesma posição, porque é desagradável você ficar na mesma posição por muito tempo, tá? Então, claro, no caso da limpeza de pele não tem muita alternativa, não tem muita solução, a não ser que você coloque um plus aí na sua limpeza de pele master, né? Limpeza de pele top, super aí, e acrescente algumas manobras depois no final. Mas a limpeza de pele puramente não tem como você sair muito disso, só que a massagem tem. A massagem você troca de posição, você troca de postura, né? Os alunos da massagem flow sabem que tem 4 posturas que dá para se trabalhar: barriga para cima, barriga para baixo, lateral e sentado. Então você pode variar na sua sessão, você pode mobilizar bastante o corpo do seu cliente para que ele não fique cansado e não tenha essa percepção de estar deitado na mesma posição, parado, né? Aquele movimento passivo que o cliente fica deitado. Então você pode mobilizar mais o seu cliente, você pode movimentar o corpo do seu cliente, fazendo alongamentos, pressões, compressões, tá? Misturando tudo isso. E aí, esse tempo mais longo, esse tempo de 1h15 a 2 horas serve para esse perfil de cliente que é mais agitado. E aí eu recomendo que você crie padrões de tempo. Não é que você vai ter todos esses tempos de massagem que eu falei, tá? Eu falei todos os tempos possíveis aqui, porque foram tempos que eu já usei em vários momentos diferentes da minha jornada, né? Eu não usei todos eles ao mesmo tempo, mas como eu já tive experiência de tempos diferentes, em locais diferentes que eu trabalhei, eu posso compartilhar hoje com você um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa jornada e como funciona tudo isso, tá bom? E aí você vai definir qual que é o padrão, assim, de definição. Agora, vamos voltar para o padrão, né? Lembra que eu falei do padrão de sessão de 1 hora? Que existe esse padrão? Então, vamos agora para o padrão de tempos de sessões diferentes. Então, o que você pode estabelecer aí para você? Vender sessão de meia hora, de 1 hora e de 1h30. Essa é a minha sugestão para você. Se hoje você não sabe qual o tempo que você faz de sessão, você pode vender a sua massagem por tempo e não por técnica, não por tipo de massagem, e sim pelo seu tempo. Afinal de contas, é o seu tempo, é a sua dedicação que está ali. E aí, o porquê? Qual que é o objetivo de vender a massagem por tempo? É porque dentro daquele tempo, se você intuir, se você sentir, e se você entender que o seu cliente precisa de outras coisas, além daquilo que ele comprou, ele foi lá e comprou, por exemplo, ele foi lá e comprou uma massagem relaxante. E aí, no decorrer da massagem, você percebeu que ele precisa de mais do que uma massagem relaxante, que ele precisa de uma ferramenta a mais. Você foi lá, que você estudou, tem aluno da Massagem Flow aqui, né? Então, você que é aluno e já está aprendendo técnica nova,
você percebeu que durante a sua sessão você pode incluir massagem, né? A ferramenta que você aprendeu lá no curso da Massagem Flow. Você vai cobrar mais? Você vai parar o cliente e falar, ó, cliente, é o seguinte, eu estou colocando aqui uma sessão diferente e eu vou te cobrar mais por isso. Não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que você acha que tem que ser feito. Por quê? Porque na sessão a gente precisa fazer o nosso melhor para aquele cliente. Então, faça o melhor para o seu cliente dentro daquele conhecimento que você tem. Então, se você tem vários conhecimentos, várias técnicas, várias habilidades, o que para aquele cliente é o mais adequado? Se tiver que misturar técnica, misture. Se tiver que incluir técnica, inclua. Tudo pensando no seu cliente, tudo pensando no benefício que o seu cliente vai ter. E aí, por isso, eu falo do tempo cobrado por hora, porque é a sua hora profissional. É o seu estudo, é a sua dedicação que você já teve e você está tendo. Talvez você está estudando agora, talvez você vai estudar daqui para frente um outro curso. Então, talvez você, a cada momento, você vai aprendendo algo novo e você vai levando isso para o seu atendimento. E por isso faz sentido você cobrar o valor da hora. Mais uma vez, não é uma regra. É uma sugestão aqui para você, é algo que faz sentido para mim, é algo que eu usei na minha jornada, de cobrar um valor por sessão, porque isso me dava liberdade para fazer aquilo que eu achava que tinha que ser feito para o meu cliente. Me dava liberdade de usar outras técnicas, outras ferramentas em uma única sessão, certo? Então, se você quer essa liberdade no seu atendimento, se você quer fazer o seu atendimento mais fluido, mais solto, né? Fazer com que o seu atendimento, você desperte a sua intuição, né? Use a sua intuição a seu favor. E se você achar que tem que fazer uma coisa diferente daquilo que você planejou, você vai se guiar por aquilo para fazer, tá bom? E aí, essa sessão que você vai oferecer fica em tempos diferentes e você cobra por tempo de sessão e não por técnica, tá? Ah, Nívia, mas eu quero cobrar por técnica. Beleza, então você cobra por técnica e aí você define do mesmo jeito o valor da sua sessão, que se você cobrar uma mesma técnica, por exemplo, a Thai massagem, a mesma técnica, você pode fazer sessão de 1 hora e de 1h30. Você vende tempos diferentes, certo? Ah, eu posso vender massagem relaxante de 1h30 e de 1 hora? Claro que pode. Você tem para oferecer. E aí você vai perceber se o seu cliente, qual dos tempos ele vai querer. Porque às vezes você está oferecendo sessão de 1 hora, e você perde a oportunidade de ganhar a mais quando você faz uma sessão de 1h30. Porque para fazer uma sessão de 1h30, você tem que cobrar mais, você não vai fazer o mesmo valor. Então, você está perdendo a oportunidade de ganhar um pouco a mais e fazer essa sessão de 1 hora, porque vai ter cliente que quer uma sessão mais longa. E o contrário também é verdadeiro. Se você vende só sessão de 1h30, só sessão de 1h30, o seu tempo vale mais. Então, a sua sessão é mais cara. E às vezes você está perdendo o cliente que não pode pagar o valor de 1h30, mas que ele poderia pagar uma sessão de 1 hora, por exemplo. Ele poderia pagar uma sessão de 1 hora se fosse um pouco mais barato. Então, o que você vai fazer? Você vai reduzir o valor da sessão de 1h30? Não, você não vai mexer na sessão de 1h30. Você vai reduzir o tempo, você vai oferecer um tempo menor para aquele cliente e você vai diminuir o valor pelo tempo. Você vai deixar condizente com o tempo. Então, olha, eu tenho sessão de 1 hora que custa tanto, e eu tenho sessão de 1 hora, você tem sessão de 1h30 que custa tanto, que é o máximo ali, a sessão mais cara, e eu tenho sessão de 1 hora que custa um valor abaixo, porque é uma sessão de 1 hora. E aí, às vezes, você vai ter esse cliente que prefere a sessão de 1 hora. Por quê? Porque para ele 1 hora é muito bom. Para ele 1 hora é mais do que suficiente. E ele consegue relaxar com 1 hora. Ele consegue se sentir bem com 1 hora. Nívia, mas dá para fazer isso
com todas as técnicas, olha, eu não sei qual a técnica que você aprendeu. Eu sei que eu tenho a minha técnica, a minha metodologia, né? E dentro da metodologia que eu ensino, você pode fazer o tempo que você quiser. Você vai conseguir associar as manobras e você vai conseguir elaborar ao longo da sua jornada, ao longo do seu aprendizado, você vai conseguir elaborar o tempo que você quiser. Então, eu sei falar daquilo que eu ensino, né? Eu não tenho como dizer da técnica que você tem aí. Talvez você tenha uma técnica específica que você não consegue fazer num tempo diferente. E se essa é a sua técnica, aí você procura outras coisas para que você possa elaborar tempos diferentes e dar essa oportunidade da pessoa decidir, da pessoa escolher. E aí, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa só tem meia hora. Né? Eu dei o exemplo do horário do almoço. Tem um lugar que eu vou almoçar aqui, que é um shopping, e tem um spa dentro desse shopping. Então, você imagina, e além esse shopping ter lojas, ele tem empresas ali. Então, é um centro empresarial que tem muitas pessoas trabalhando ali. Então, você imagina que as pessoas que trabalham ali nesse shopping têm só uma hora de almoço, e ela gostaria muito de fazer uma massagem nesse horário do almoço, porque depois do trabalho ela sai, ela tem que cuidar do filho, ela tem que pegar o filho na escola, ela tem que fazer outras atividades e não dá tempo. Então, o que ela prefere? Usar o tempo do almoço para fazer uma massagem. Só que ela só tem uma hora, então ela não consegue fazer massagem de uma hora, mas ela conseguiria fazer massagem de meia hora. Então, você imagina que nesse espaço eles oferecem massagem de meia hora. E eles oferecem massagem de 15 minutos também. Então, a pessoa que está lá frequentando esse shopping, ela hoje consegue fazer uma sessão de massagem. Ela consegue ir lá e cuidar dela, parar um tempinho para receber uma massagem. Por quê? Porque esse spa está ofertando um tempo menor. Então, ele está abrindo o leque de oportunidades, né? O que eu estou mostrando para você aqui é para que você abra esse leque de possibilidades para o seu cliente. E isso vai fazer com que você tenha mais clientes. Quando você abre o leque de possibilidades para que ele também tenha uma escolha. Eu posso de 1h30, eu posso de 1 hora, ou eu posso de meia hora, e você já tem estabelecido isso. E por que é importante você ter estabelecido isso, né, para você aí? Porque às vezes o cliente vai chegar e ele vai falar, eu não tenho 1 hora, mas você faz sessão menor? Você faz sessão de menos tempo? Aí você fala, não posso, não tenho. Então hoje você já vai sair daqui com esse aprendizado aí para você implementar. Porque você já, quando o seu cliente te perguntar, você já tem aquilo estabelecido. Porque senão você vai ficar pensando, mas quanto será que eu cobro? Mas eu não sei o preço. Mas eu não sei quanto que eu cobro. Então já estabelece hoje quanto vai ser a sua sessão de meia hora. Quanto vai ser a sua sessão de 1h30? Quanto vai ser a sua sessão de 1 hora? Define isso para você. E aí, o que você definir, você escreve isso, deixa anotado na sua agenda, para quando você decidir ofertar isso para as pessoas, você já tem isso estabelecido, esse tempo, esse horário.